Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Estevão, prazer. Sou formado em Economia e em Contabilidade. Nesse vídeo a gente vai conversar especificamente sobre criptomoedas, se elas são ou não são ativos, como é que elas funcionam, o que é especificamente a blockchain. Depois a gente vai entrar sobre o assunto do DREX, a CBDC, ou também chamado de Real Digital. E por fim a gente vai conversar sobre a meme coin da Trump Coin, que vai ficar provavelmente marcado na história como uma das criptomoedas que ganhou o valor mais rápido. Então é isso aí, pessoal, vamos começar o vídeo. Já nesse primeiro tópico, vamos conversar um pouco sobre o que são criptomoedas. Criptomoedas, basicamente, eles são recursos digitais criados com uma criptografia que impede que eles sejam hackeados. O que seria essa criptografia? Inclusive, muita gente escuta falar, mas pouca gente sabe realmente o que é. Basicamente, criptografia ele é uma espécie de programação feita de forma levemente aleatória para impedir que as pessoas consigam hackear e obter acesso a esses recursos de maneira simples. Basicamente, a criptografia das criptomoedas ela é tão forte que impede que hackers ou até mesmo outros programas consigam obter acesso a esses recursos. É basicamente isso. A criptografia de uma blockchain, a criptografia de uma criptomoeda especificamente, ele permite que cada moeda dessa tenha uma espécie de recurso de identificação. Esse recurso de identificação permite que você consiga diferenciar essa moeda de outras moedas dentre várias centenas de milhares que possam existir em uma determinada criptomoeda. Não estou falando especificamente de Bitcoin, estou falando de qualquer criptomoeda, qualquer criptoativo especificamente. Nos criptoativos nós temos vários. A criptomoeda mais conhecida, o Bitcoin, nós também temos o Ethereum, tem agora também as meme coins, e todos esses ativos eles existem sobre um programa, sobre uma rede conhecida como blockchain. O que é blockchain? O que seria especificamente essa rede de informações? A blockchain nada mais é que uma grandiosa rede de informações que trabalha com uma espécie de livro-razão desses ativos. Basicamente, ele consegue ficar documentado tanto as transações quanto os códigos desses ativos, com o objetivo de servir como uma espécie de assinatura de que aquele Bitcoin, de que aquele criptoativo ele é realmente verdadeiro. Hoje já existem várias empresas que fazem a custódia desses criptoativos, mas o próprio detentor, a própria pessoa que compra, pode fazer a sua própria custódia através de cold wallet, que a gente chama, que são mais ou menos pendrives, mais específico para esse tipo de operação, onde você consegue colocar nessas cold wallets, né, essas carteiras frias, ou seja, não está ligado à internet, os códigos desses criptoativos e, consequentemente, trocá-los futuramente. Entra um ponto que é uma discussão muito famosa na economia, se criptoativos podem ser considerados ativos. Por quê? Grande parte da economia, grande parte das coisas, ele entra sobre o termo da materialidade e sobre se determinado ativo pode ou não ser baseado em simplesmente confiança. Ora, a realidade é bem simples. Toda moeda fiduciária, toda moeda envolvendo países, ela é pautada também na confiança que os agentes possuem para com o próprio governo. A diferença é que os criptoativos, a confiança ela é feita com base no sistema, na rede de operações e principalmente nos operadores, as pessoas que estão negociando, comprando e vendendo esses criptoativos. Dessa forma, essa confiança também se baseia no preço. É o caso do real. Quando há desconfiança com o governo, quando há desconfiança sobre esses ativos, o real cai. Quando há confiança no governo, confiança de que ele vai cumprir os seus acordos e pagar os seus devedores, o real sobe.
A mesma coisa acontece com o Bitcoin. A diferença é que você não possui um governo por trás dele. Como assim, Estevam? Você não possui um governo por trás de criptoativos? Normalmente, criptoativos eles possuem valores físicos, ou seja, valores que não podem ser mudados ou emitidos a longo prazo. Dessa forma, é difícil ou quase impossível desvalorizar esses ativos através da oferta dos mesmos. Apesar deles poderem sim ser desvalorizados através da demanda, ou seja, se menos pessoas quiserem comprar, esse valor consequentemente cai, ou seja, menos pessoas estão querendo operar por cima desses ativos. É isso que define o preço deles, ou seja, não há um valor fixo sobre esses produtos, não há nenhuma materialidade ou algo ao qual se basear, uma vez que não há recursos por trás deles. O valor deles são definidos puramente pela oferta e demanda por esses produtos, como na verdade é na grande maioria da sociedade para qualquer produto, já que o preço da madeira, o preço do próprio metal precioso e o preço sobre diversos bens que nós carregamos, eles possuem como seu valor aquilo que as pessoas colocam e a demanda por esses ativos. É mais ou menos isso. A única coisa que muda com o criptoativo é a falta da materialidade. O que é a materialidade? Por exemplo, eu vou pegar o caso desse celular. O meu celular, ele pode custar X dinheiros. Mas o que define se ele vai custar X dinheiros ou não é puramente o quanto alguém está disposto a pagar por esse celular. Só que ele possui um outro valor, um valor intrínseco ao celular, que é o valor da materialidade. Esse valor da materialidade significa que o celular custa um celular. Entendeu? Ou seja, um celular de valor. Isso significa que ele pode ser trocado. Ele permite o câmbio porque ele possui a materialidade do ativo. O criptoativo não possui essa materialidade. Isso leva a umas consequências negativas para ele, uma vez que ele não vai possuir esse valor de troca intrínseco por ele próprio. Claro que grandes defensores das criptomoedas defendem que toda criptomoeda possui o valor intrínseco a si próprio e que sim, inclusive você vai achar até comum, caso você frequente esse meio, de ouvir coisas como: não, o Bitcoin não possui o valor baseado em dólar. Se o Bitcoin ele sobe ou desce, ele continua sendo um Bitcoin, botando a materialidade do Bitcoin no valor de si próprio. Mas o preço dele não possui valor na sua materialidade. Ou seja, se ninguém quiser negociar Bitcoin, o Bitcoin não serve para absolutamente nada. Ele não possui mais nenhum valor, uma vez que ele é simplesmente um conjunto de códigos preso atrás de um computador. Entretanto, é diferente da criptografia, mas não é sobre esse o ponto agora. Vamos continuar. Entendendo o que são criptomoedas, nós chegamos ao segundo tópico. No segundo tópico, a gente vai conversar sobre o que são as CBDCs, ou as Central Bank Digital Currencies. São nada mais nada menos que moedas digitais dos bancos centrais. Já deixando claro, justamente por causa do termo em inglês, existem outros tipos de CBDC, ou seja, além do Brasil, não há nenhum outro modelo em vigor, pelo menos que eu conheça atualmente. Na verdade, são feitos projetos e testes envolvendo esse tipo de medida, desse tipo de criptomoeda, mas a ideia criptoativo, na verdade, não criptomoeda, o ponto é que as CBDCs, a ideia é que o Banco Central emita moedas digitais parecidos com criptomoedas, com a confiança do Banco Central, com o objetivo principal de trazer contratos inteligentes. O que seriam esses contratos inteligentes? Além da ideia de diminuir os custos da movimentação desse dinheiro, isso permitiria a eles a definir funções a eles. Eu vou entrar um pouco de discussão, vocês já perceberam um pouco pela minha tonalidade de voz, mas vamos lá. Basicamente, esses contratos inteligentes permitiriam que o governo definisse funções aos valores atribuídos aos seus programas sociais, por exemplo. Ele poderia emitir Bolsa Família e colocar uma espécie de trava no dinheiro digital para que ele só pudesse ser utilizado e pago na compra de alimentos, por exemplo.
ou para outros recursos que eles acreditem serem necessários. Ou, por exemplo, um valor atribuído à farmácia popular, que você tem que gastar aquele valor somente em remédio. Além de poder definir prazos para esses valores. Ou seja, poderia, por exemplo, atribuir esse valor a uma pessoa de 1000 Drex, um valor, digamos assim, da moeda, e através desses 1000, se ele não gastasse até determinado prazo, esse valor poderia ser extinto, justamente para evitar que pessoas que não precisam desses valores pudessem desembolsar esses valores para poder juntar ou coisas do tipo. Dito isso, dá mais ou menos uma ideia de possibilidades que eles possam fazer com esse dinheiro. O ponto do Drex, na verdade, é bem simples. Ele tem alguns problemas e eles funcionam como uma solução a problemas que o dinheiro real hoje traz para o governo. Justamente a ideia do custo, a ideia da emissão. Claro que nós temos já o dinheiro digital, mas ele é diferente. A ideia é trazer inteligência a esses valores, permitindo que o governo define funções a eles. Qual é o problema disso? É que, ao trazer essa circulação de moedas digitais do Banco Central, isso permite que o Banco Central possa emitir moedas temporárias, permitindo que o Banco Central consiga fazer testes sociais para entender como características econômicas se comportam quando eles modificam esses valores na sociedade. E isso acaba meio que dando grande poder do Banco Central manipular a própria sociedade com o objetivo de controlar fatores econômicos. Então, eu vou dar um exemplo mais claro. Digamos que eles pudessem pegar um valor de Drex e atribuir uma validade para que os indivíduos que trabalhassem, por exemplo, para o governo, para que jogassem dinheiro na economia, fossem obrigados a gastar esse valor, ou seja, impedindo o acúmulo de capital. Isso é uma possibilidade, dado muito da filosofia de centralidade econômica dos nossos governantes. Entendeu? A ideia de que o acúmulo de capital seria um pecado e, portanto, a melhor solução para se resolver esse problema seria você atribuindo a incapacidade de juntar esse capital. Dessa forma, ninguém conseguiria juntar grandes valores e seria obrigado sempre a gastar esses valores o mais rápido possível, sem que tivesse um fator inflacionário impulsionando a esse ponto. Então, você pode criar simulações de possibilidades que essas pessoas poderiam utilizar para poder definir essa inteligência, esse dinheiro. Claro que eu não estou falando que vai ter Drex em seguida, eles vão começar a fazer isso. Não. Isso é um processo gradual que cria possibilidades disso ser utilizado de forma autoritária. Ainda assim, é um processo que o governo visa para poder criar soluções a si próprio. Um outro problema do Drex tem a ver com a emissão monetária. Isso é um problema, porque ao contrário da inflação que nós temos agora, o Drex daria poder ao governo de emitir essas moedas e disfarçar o valor de circulação das mesmas, meio que enganando os agentes econômicos frente aos valores inflacionários da economia. Ou seja, ficaria mais difícil perceber que tem mais Drex circulando e, consequentemente, o valor das coisas poderiam ou não aumentar com base nessa desconfiança ou confiança do governo. Ou seja, a gente seria obrigado a confiar que o governo não está emitindo novas dívidas ou que ele não está emitindo novos Drex, entendeu? Ou seja, isso acaba criando um empecilho ao processo econômico, de forma a beneficiar, obviamente, o Estado, como já foi dito nos vídeos anteriores. Basicamente, a CBDC é sobre isso. Ele é mais um mecanismo de controle do próprio Estado do que simplesmente um criptoativo para que os indivíduos utilizem e melhorem a capacidade de vida da população. E com isso a gente vem nesse pequeno último tópico aqui, só para eu entrar aqui, uma notícia. O presidente Trump, nessa sexta-feira, lançou uma criptomoeda própria, uma meme coin, como é chamado, normalmente criptomoedas voltadas a eventos, coisas mais temporárias, envolvendo os seus dias de luta, como ele chama, inclusive com o seu punho levantado, escrito lutem, 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 e o seu valor
foi estrondoso, em 3 dias de negociação, chegando a 33 bilhões de reais, valor extremamente alto de negociação, uma vez que esse tipo de ativo costuma demorar para poder ter esse tipo de crescimento. Para você ter uma ideia, ultrapassando em muito várias empresas listadas no mercado financeiro em apenas 3 dias. 80% dessa criptomoeda ainda está estocada com a empresa, ou seja, todo esse valor atribuído a 20% da negociação, como eu disse, a atribuição de um valor fixo de criptomoedas, porém, que eles vão lançar ao longo do tempo, ou seja, a empresa já possui embolsada dela 80% desse valor de ativo, o que é absurdo. Ela definiu um valor muito alto, não se sabe muito bem quanto vai ficar a negociação ao longo do tempo, mas basicamente foi um investimento bilionário de 3 dias. O presidente dos Estados Unidos, junto com uma empresa, emitindo sua própria criptomoeda com o propósito de ganhar com a volatilidade da mesma. Ou seja, não é uma criptomoeda com o objetivo da negociação de outros produtos, uma moeda em si, mas simplesmente um criptoativo para ser ganho através da especulação financeira entre os seus agentes. Isso levantou algumas discussões sérias sobre se isso não seria um abuso de poder, uma espécie de golpe financeiro. Inclusive várias pessoas levantaram esse tipo de questão, mas a princípio nenhum problema foi levado à Suprema Corte americana ou algum problema na justiça. O ponto é que foi um golpe de sorte muito grande ou de estratégia, provavelmente nunca saberemos, mas o valor ganho dentro dessa operação provavelmente girará em torno de bilhões de dólares, que é muito bizarro. Basicamente, esse vídeo encerra um pouco sobre o que são criptomoedas, CBDCs, e falando sobre uma notícia do universo das criptomoedas que provavelmente vai ficar marcado no mercado financeiro como um dos maiores sucessos de lançamento de um criptoativo de todos os tempos e que vivenciamos agora, sexta-feira passada. Então é isso, pessoal. Agradeço por vocês estarem aqui nesse vídeo hoje. Hoje eu vídeo especificamente no dia 21, mas pode sair um pouco depois. Espero poder continuar com vocês em outros vídeos para que nós possamos ter mais ou menos esse tipo de dinâmica, conversando sobre alguns fatores do mercado financeiro e também especificando para que vocês tenham mais conteúdos de qualidade, para que vocês consigam ver notícias e entender especificamente o que estão vendo com um pouco mais de senso crítico, sem depender tanto da mídia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.